Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Na outra aula de história, nós falamos sobre as capitanias hereditárias e prometi a vocês logo no finalzinho da aula que a próxima eu faria um resumo sobre os governadores, né? Então, ficou para hoje. Então, vamos lá. Sabemos que a criação do governo geral foi por conta de quê? Foi por conta do fracasso das capitanias hereditárias. Recapitulando, o que foram as capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias foram divisões de lotes, tá? Então, para manter essas divisões, eles precisariam de dinheiro. Como não tinha, então começaram a fracassar e aí houve o surgimento de um novo sistema, tá? E esse novo sistema foi o governo geral, e aí nós tivemos 3 governadores para início, tá? E aqui eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês entenderem. Sendo que esse sistema foi criado por Dom João III, tá? E a coroa, no caso, na época, a coroa portuguesa criou esse sistema em 1549. Então vamos lá. Cada governo, a duração é de 4 em 4 anos. Então, o primeiro governador foi Tomé de Souza, tá? Que ele fundou aí a cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, que acabou sendo a primeira capital do Brasil, tá? Sendo que nesse governo dele tiveram coisas boas. Ele trouxe os primeiros jesuítas, tá? Que foram para poder, o objetivo era catequizar os índios. Dentro desses jesuítas, destacou Manuel da Nóbrega, que no caso era um dos responsáveis, tá? Para poder ter um controle com relação aos índios. Dentro desse governo também surgiu a iniciativa para a criação de gado e agricultura, trabalhando com os índios. Por 4 anos houve esse sistema de governo. Muito bem, depois esse governo, quando chegou em 1553, ele passou para as mãos de Duarte da Costa, tá? Que também veio outros jesuítas. Bom, ao término do governo de Tomé de Souza, tá? Foram 4 anos de duração, então 1549 a 1553 entrou aí o governo de Duarte da Costa, tá? Nesse governo, ele também trouxe alguns jesuítas, dentre eles veio José de Anchieta, mas dentro desse governo de Duarte da Costa, houve alguns conflitos que prejudicaram a administração, tá? Nesse governo aqui, tá, gente? O governo aqui, ó, Duarte da Costa. E essa mal administração, qual foi um dos conflitos? Houve a invasão francesa, tá? Para o Rio de Janeiro, a invasão. Depois houve a confederação. Essa confederação foi uma briga que tinha entre os índios tamoios, tá? Que se aliaram aos franceses para poder ir contra os portugueses. E houve, enfim, um desentendimento no governo geral. Mas dentro desse espaço aí, houve a fundação do Colégio de São Paulo, tá? Que foi em 1558. Houve a fundação desse colégio e a partir daqui houve outro governo, em 1558, aliás, que entrou, 1554 foi a fundação do colégio, perdão. Em 1558 que foi o outro governo Mendes Sá. No governo Mendes Sá, ele pacificou os índios, tá? Resolvendo os problemas aí entre o governo, e aí entrou Duarte da Costa aqui, tá? Houve a expulsão dos franceses nesse governo dele aqui, e teve o auxílio de Estácio de Sá também, e seus sobrinhos, e teve outras pessoas que ajudaram também. E fundou aí a povoação de uma nova cidade de São Sebastião, no estado do Rio de Janeiro, que no caso foi a segunda capital do nosso país, tá? Então, eu acho que deu para vocês entenderem um resumo aqui. Agora, quando a gente chega aqui nessa fundação da cidade, nas outras décadas, em 1500 e 1600, houve a presença dos jesuítas, houve a necessidade deles virem para o Brasil. Qual era o objetivo da vinda dos jesuítas para o Brasil? Era ajudar a catequizar os índios, tá? Para a partir daí eles conseguirem mais objetivos para o país, uma vez que já estava saindo de uma crise.
Tá bom, gente? Então, dei um resumo do governo para vocês, acho que deu para vocês compreenderem. E por hoje, na aula de História, a gente encerra aqui. Beijo!